E hoje começaram a valer algumas restrições colocadas por Minas Gerais para tentar restringir o avanço da pandemia de coronavírus. Em Belo Horizonte, de acordo com o boletim mais recente, já houve 68.213 infectados desde o início da pandemia, sendo 1.957 mortos, não é? E Belo Horizonte é a cidade com mais pacientes infectados e mais óbitos. E houve manifestações nas ruas da cidade hoje por parte de comerciantes e donos de academias contra essas restrições. E nós vamos falar sobre essa situação agora em Minas Gerais com o Jackson Machado, que é secretário de Saúde de Belo Horizonte, em Minas. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Denise, e boa tarde a todos que estão aqui conosco. Bom, secretário, a situação é grave mesmo em Minas, que o que levou a essa restrição. Como é que o senhor avalia a situação do estado como um todo e de Belo Horizonte em particular? Olha, a situação do Estado é um reflexo do que acontece em Belo Horizonte. Nós temos experimentado um aumento progressivo e constante do número de pessoas infectadas, como você acabou de dizer. Nós temos experimentado um aumento das taxas de ocupação de leitos de UTI específicos para Covid, hoje em 86,5%. Também experimentamos um aumento da taxa de ocupação dos leitos de enfermaria, aqueles específicos também para Covid, hoje em 66%. Esse aumento tem nos preocupado porque tem acontecido de uma maneira muito abrupta. Começou em 10 de novembro, mas de lá para cá esse número aumentou, principalmente nas últimas 2 semanas, provavelmente em decorrência das aglomerações acontecidas no Natal e na passagem de ano. Chamou atenção a forma muito rápida como os casos cresceram no Brasil como um todo. A gente vê Manaus, por exemplo, com o sistema de saúde numa situação completamente caótica, né, até o Ministério da Saúde tentando dar alguma assistência. Estamos vendo restrições em várias cidades, vários estados, por preocupação com relação ao sistema de saúde, porque na fase que houve uma desaceleração mais forte, houve desativação, inclusive, de leitos, de hospitais de campanha. Belo Horizonte pretende refazer essa assistência mais que houve na fase pior da pandemia? Quando os números se estabilizaram depois do pico da primeira onda, que aconteceu em junho, julho, né, nós voltamos a alguns leitos que estavam exclusivos para a Covid para suprir a retaguarda, ou seja, para suprir aquelas doenças, a demanda por aquelas doenças que estavam um pouco quiescentes, como, por exemplo, infartos, AVCs, traumas, né? E esses leitos foram desmobilizados para a Covid e agora estamos no movimento de retorno para a Covid. Na última sexta-feira conseguimos voltar a 46 leitos, hoje mais 24 leitos de UTI, né, todos de UTI para Covid, numa tentativa de segurar um pouco os números. Na verdade, as medidas restritivas que começaram hoje em Belo Horizonte refletem aquela ideia de restringir a mobilidade social. Obviamente que esse decreto não tem nenhum caráter punitivo, pelo contrário, ele visa a preservar vidas à medida em que menos pessoas circulam e menos pessoas são infectadas. Agora, secretário, quais são as principais restrições? Somente as atividades consideradas essenciais estão liberadas na cidade, ou seja, serviços hospitalares, serviços médicos em geral, padarias, supermercados, etc. Aquelas atividades comerciais que não são consideradas essenciais, por exemplo, comércio de roupas, etc., né? Bares, restaurantes, esses foram todos fechados, assim como os clubes de lazer. Todas aquelas atividades que possam implicar em aglomeração de pessoas, como, por exemplo, as academias, foram fechadas. Mas é importante a gente dizer que, caso as pessoas entendam a necessidade de se fazer esse distanciamento, de que seja mantido esse distanciamento, como o ciclo do vírus dura aproximadamente 2 semanas, nós acreditamos que se essas pessoas obedecerem a esse distanciamento, em 2 semanas nós teremos um arrefecimento da circulação do vírus e, consequentemente, das taxas de ocupação e poderemos voltar a flexibilizar as atividades na cidade. Sempre lembrando que, apesar do decreto ter sido restritivo, aproximadamente 84% das atividades de serviço na cidade permanecem ativas. Agora, secretário, como é que o senhor está avaliando os planos do Ministério da Saúde em relação à vacinação do país? Qual a sua expectativa?
Olha, Belo Horizonte fez um contato com o Butantan para ver se tinha possibilidade de adquirir a vacina para a população de Belo Horizonte, mas acredito que isso não vai ser necessário, uma vez que o Ministério da Saúde finalmente fez uma dispensa emergencial que foi publicada no último dia 7, da compra de 2 bilhões e 600 milhões aproximadamente de reais de vacinas do Instituto Butantan, o que será suficiente para fornecer vacinas para todo o país, o que esperamos aconteça com a maior rapidez possível. O nosso plano de vacinação já está todo pronto, nós já temos todas as equipes treinadas, os locais de vacinação, e só aguardamos a chegada do insumo vacina para iniciarmos, uma vez que os demais insumos também já estão resguardados. E no final o país ficou muito na dependência da Coronavac, que ainda depende de aprovação da Anvisa, para ter uma campanha de vacinação, mesmo que a gente torce para que comece ainda agora no mês de janeiro, mas não houve um trabalho aí preventivo para aquisição de outras vacinas, tem a de Oxford, mas não tem a capacidade de fornecimento pelo tamanho até da nossa população, é uma participação muito pequena que se prevê, pelo menos inicialmente, então depende mesmo da Coronavac, não é? Acredito que sim, e agora nós temos uma sinalização da compra da vacina russa, né, que provavelmente começa a ser produzida breve aqui em Brasília, né, para que possamos ter pelo menos uma quantidade de doses que seja suficiente para vacinar a população brasileira. Perfeito, eu conversei aqui com o Jackson Machado, que é secretário de Saúde de Belo Horizonte. Secretário, muito obrigada pela sua atenção, pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise, disponha.